Aqui na Suíça é muito comum a gente ver um grupo de crianças bem pequenas e até mesmo bebês que frequentam as escolinhas com as cuidadoras, passeando pela cidade. Eles pegam trem, eles pegam ônibus, eles pegam barco, eles frequentam todos os tipos de lugares públicos. E hoje eu fui levar junto com as meninas o meu marido para o trabalho de carro, junto com a Ana e com a Lara. Porque de sexta-feira o Gael fica na escola. E quando a gente parou num farol, um grupo de criancinhas atravessou a rua. E eu brinquei com as meninas: olha, o Gael tá passando com a escola. Não era o Gael, era um outro grupo de crianças. Ó, 6-0 me maquiar, viu? Eu só engano. Quer dizer, acho que eu nem engano. E aí, quando eu falei, olha, o Gael tá passeando com a escola, o meu marido respondeu, não, essas crianças são muito pequenas. O Gael é maior que todas elas. E aí me deu uma vontade de conversar sobre esse assunto. Porque olha a percepção, não é incomum a gente enxergar nossos filhos com mais idade do que de fato eles têm. E por consequência, a gente fica exigindo algumas atitudes que fogem da capacidade e habilidade que eles têm. Sabe? Você já achou que seu filho... Já tratou seu filho com uma idade achando que ele tem mais idade do que ele tem? Sabe? Quando você olha as fotos e fala, nossa, naquela época eu tratava minha filha como se fosse de igual para igual e ela só tinha 3 anos ou ela só tinha 2 anos. Né? Às vezes a gente acha o nosso filho super inteligente, responsável, e de fato pode até ser que ele seja. Mas apesar dele absorver e demonstrar um potencial para algumas habilidades, o desenvolvimento emocional dele continua sendo compatível com a idade que ele de fato tem. E quando a gente exige além da capacidade emocional dele, a gente acaba prejudicando. Olha só. Quando eles são pequenos, muitas vezes a gente fica ansioso para que a criança, por exemplo, desfraude, sabe? Pois a criança é esperta em vários aspectos e aí a gente fala, poxa, ele já está preparado para desfraudar. Ou na idade pré-escolar, com a idade das minhas filhas, entre 4 e 6 anos, muitas vezes a gente quer que a criança, a gente atropela e a gente fica ansioso para que a criança comece a escrever e até mesmo ler. E aí a gente começa a estimular o aprendizado dela, né, para que ela adquira essa habilidade. Sabe que a filosofia antroposófica, ela defende que o cérebro da criança começa a ficar preparado para absorver qualquer tipo de aprendizado voltado à alfabetização após o primeiro setênio, isso é, após os 7 anos, que qualquer estímulo nesse sentido, antes dessa idade, levará um desgaste na criança. Imagina só, ao invés da gente estar ajudando, a gente está desgastando, provocando um estresse enorme na vida dos nossos filhos. Aqui na Suíça, as escolas públicas seguem exatamente esse conceito. A pré-escola, chamada de Kindergarten, é uma oportunidade para adquirir e fortalecer habilidades emocionais e sociais. É assim que eles encaram. Hoje, que não foi sempre assim, mas hoje eles acreditam que se construída uma base emocional sólida, o adulto estará preparado para desenvolver as demais habilidades. Então, essa criança com uma base emocional sólida, ela se torna um adulto muito mais preparado. Na pré-adolescência, muitas vezes, a criança, ela assume, porque é criança, né? Pré-adolescência. Ela assume a responsabilidade por cuidados do irmão mais novo.
Isso a gente também está atropelando. Ajudar em casa é ótimo para o desenvolvimento da criança, mas assumir a responsabilidade de um adulto é um peso enorme para alguém que ainda nem entrou na adolescência. Uma reflexão é a gente avaliar a quantidade de tarefas e atividades que nós estamos oferecendo para os nossos filhos. Porque o excesso de atividades e tarefas também prejudica, também faz com que ele se sinta muito sobrecarregado. E ao invés de ajudar, porque a gente acha que o nosso filho tem a capacidade, acaba colocando ele em muitas atividades, né? Ele causa um estresse na criança. Ele que foge da capacidade de controle. A gente acaba exigindo mais do que a capacidade que a criança ela tem. Nosso papel como pais é garantir que toda criança tenha tempo para brincar todos os dias. Esse é o fundamental. E respeitar as capacidades de cada um de acordo com a sua idade. Não exigir além disso. É a gente, no fim, é a gente policiar as nossas próprias expectativas, né? E ansiedades.